Tá já para gravar. Pronto. Eu me esqueci de colocar para gravar. Então, lembrando, está comigo hoje presente aqui Eloá, sétimo ano C, Emily, sétimo ano A, Gabriele Domingues, sétimo ano C, Lara, sétimo ano A, isso, Lucas Paixão, sétimo A, sétimo C, perdão. É do sétimo C, a Lara também? A Mariana do sétimo ano C, o Nicolas está comigo aqui na escola, estou no perfil dele, Raíssa, sétimo A, Vitor Bice, sétimo A, Vitor Hugo, sétimo C. Muito jóia. Obrigado por vocês terem vindo, tá? Meninos, é o seguinte então, ó. Vocês entregaram para mim, semana passada, a entrevista, tá? Então, daqui. A Anissa está comigo que a gente entregou. Bia. Não é Bia. Não me lembro qual. A entrevista você não entregou, né, Bia? Eu dei a escrita. A escrita, verdade. O Nicolas está me enrolando. Muito bem. Dos que estão em casa, a Mari me entregou, belezinha. A Raíssa me entregou. Vitor, não me recordo, acredito que não. Gabi me entregou. A Lara, tem uma Ana. A Lara acho que entregou também. A Eloá entregou. Beleza? Qual é o problema agora? Qual é a nova etapa agora que a gente precisa estar pensando, que a gente precisa estar analisando? A parte da escrita da entrevista, certo? E aí então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, sobre alguns aspectos que nós precisamos corrigir. Tem alguns aspectos que nós teremos que corrigir na nossa escrita de uma entrevista. Vocês se lembram que uma entrevista tem a função informativa. A função dela, ela participa do gênero informativo da notícia, né? Então ela sempre acrescenta uma informação a mais. E nós vamos aprender certinho, nós vamos revisar como é que a gente faz para colocar por escrito uma entrevista dentro do gênero informativo. Lembrando, quem está assistindo a aula pelo celular, eu estou compartilhando a tela, coloca o celular na horizontal, clica em cima da tela que eu estou compartilhando, que aí consegue ver isso em tamanho maior, tá certo? Após a aula, eu vou colocar esse slide também lá no grupo de língua portuguesa, para vocês poderem utilizar, tá certo? Qualquer pergunta, vocês me coloquem aqui no chat, que aí a gente vai conversando. Vocês que estão presentes aqui me ajudam a monitorar o chat, tá? Por favor. Muito bem, ó. Então, aula de língua portuguesa do dia 15 de junho. Recados gerais antes de começar a aula. Não esqueçam, na plataforma CAED está disponível a terceira sequência digital de língua portuguesa e matemática para vocês realizarem essa semana, tá? Detalhe, lá está escrito que é até dia 23 de dezembro. Porém, 23 de dezembro já acabou o ano, gente. Então não é esse período. Até a semana que vem. Por quê? A partir da semana que vem, a partir da semana que vem, começa a quarta sequência digital de português e matemática e também a segunda AP, a AP do segundo bimestre, de português, matemática, ciências humanas, né, que é História e Geografia, e Ciências da Natureza. Então, a partir da semana que vem, vocês têm mais 6 provas. Então, não deixem para a semana que vem. Façam essa semana, se organizem, não deixem acumular atividade para dar tudo certo. Tá? Então, vocês, semana que vem, estarão em casa, já tem 6 provas para fazerem. Tá? 6 provas. AP de português, matemática, história e geografia, né? Ciências da natureza e a quarta sequência digital de português e matemática. Então, se vocês não fizerem a terceira sequência, vai para 8 provas. Então, não deixem para a semana que vem, se organizem com antecedência para isso. Belezinha? Muitos de vocês já fizeram a terceira AP, então a gente não tem que sofrer com isso. Vamos lá então. A nossa pauta do dia é uma aula de redação.
a estrutura básica da entrevista. Por que disso? Vocês fizeram uma entrevista em vídeo ou em áudio com os familiares de vocês, certo? Vocês transcreveram essa entrevista. O que é transcrever? A gente ouve o que a pessoa falou e reescreve. Pode ser tanto manuscrito quanto digitado, certo? Na hora de vocês transcreverem, nós temos aí uma estrutura básica que tem que ser respeitada, tá? Que é a manchete ou título principal, que é a parte que deverá despertar interesse em quem está lendo, né? Tem que ser chamativo, criativo, atraente. Abaixo da manchete ou do título, nós temos a apresentação, que é o momento em que o entrevistador apresenta ao entrevistado, tá? Ele apresenta o entrevistado, perdão, e em seguida comenta os pontos mais importantes sobre o que vai ser desenvolvido. E aí vem as perguntas e respostas, ou seja, a fala do entrevistador e a resposta do entrevistado. Detalhe: quando a gente vai escrever esses movimentos, a gente coloca lá no começo o nome do entrevistador e o nome do entrevistado. Quando você representa um jornal, uma revista, uma instituição importante, você não coloca o seu nome de entrevistador, você coloca o nome de jornal. Por exemplo, se eu trabalhasse para o jornal Diário de Votuporanga, eu teria que colocar lá como entrevistador, em vez de Fábio, Diário de Votuporanga. Se eu trabalhasse para a Rede Globo, em vez de colocar lá Fábio Zapelão, eu colocaria Rede Globo de televisão. Tá? Seja para quem for. Jornal Globo News, Globo News. O Globo, jornal, O Globo. Então, dependendo da empresa ou a pessoa que você representa, você vai colocar o nome dela. Certo? Muito bem. Entendido essa estrutura básica de manchete, a apresentação, né, ou contextualização, e depois os turnos de fala, a gente tem esse texto por escrito. E aí, ontem, nós fizemos esse trabalho com o material que a Amanda Pacheco mandou para mim. Na etapa do trabalho da Amanda Pacheco, ela já me enviou a reescrita do texto dela. Eu apresentei para eles aqui na sala de aula a entrevista da Amanda Pacheco e a gente transcreveu ele, tá? Nós transcrevemos essa entrevista pensando na estrutura. Então, olhem só aqui os pontos importantes que vocês precisam pensar para fazer a sua agora. Lá em cima, primeira coisinha que aparece escrito, ó, nós temos Memórias da Sara, Museu do Eu, Museu do Nós, que é o nome do canal de publicação. Aonde é que essa entrevista está sendo publicada? Ela vai ser publicada no Museu nas Memórias da Sara, Museu do Eu, Museu do Nós. Detalhe, uma parte aí. Eu mandei para vocês semana passada o link do Memórias da Sara, Museu do Eu, Museu do Nós, para vocês já irem dando uma bisbilhotada, vendo como é que está a publicação. Quem não sabe ainda o que fazer, ir lá copia, né? Copia não, se inspira. Detalhe, quem me entregou esse material antes valia até 10. Quem está me entregando agora já não vale mais 10, vale 8. Tá? Então já não fica mais com 10 de média com essa nota, porque está em atraso. Segundo item é aqui embaixo do nome do canal de publicação. É a data da publicação. Como nós não temos uma data fixa, nós colocamos junho de 2021, perdão. Abaixo, com uma letra ainda em destaque, observem que são as letras todas em maiúsculo para se destacar. O título deve ficar centralizado, tá? E é a manchete ou o título principal. No caso da Amanda, é retorno ao passado. Tá? Alguém está comentando alguma coisa aqui no chat. Eloá, eu já entreguei tudo da entrevista.
A M, eu já entreguei tudo da entrevista, eu também. Legal, muito bem. A Mariana também entregou. Ok. Abaixo do título principal, nós temos aqui então a apresentação ou a contextualização da entrevista. Olha como ficou aqui a contextualização da Amanda, tá? Então, a aluna Amanda Pacheco entrevista sua avó Sidney Pacheco, 62, para participar de uma atividade escolar de língua portuguesa. Ela poderia desenvolver ainda uma atividade escolar de língua portuguesa na Escola Estadual Professora Sara Nolde Barbosa, tá? Do 7º ano, orientada pelo professor Fábio Zapelão. Como nós estávamos fazendo tudo isso à mão, para não ficar muito extenso e o texto caber todo em uma página, nós economizamos informação. Mas lembrem-se, a função de uma entrevista é ser informativa. Quanto mais informação, melhor é o seu texto. Ok? Lembra sempre disso. A entrevista se iniciou a partir da reflexão. Se acontecesse um incêndio em tua casa, por qual objeto você correria risco de morte para salvá-lo? Muito bem, contextualizamos. E aí é chegado o momento da entrevista. E aí tem os turnos de fala do entrevistador e do entrevistado. Sempre a gente inicia a conversa escrevendo o nome da pessoa. Detalhe, se for com letra minúscula, a gente coloca em negrito. Se for com letra maiúscula, não precisa negritar nem mudar a cor. Tá? É só colocar todo o nome com letra maiúscula e está tudo certo. Outro detalhe, observem que a partir de agora, o texto está escrito em colunas. Tá? Por que tem essa diferença do texto em coluna e aqui a apresentação e a manchete, o título, não estar em coluna? Qual é a ideia? O texto informativo publicado em jornal, principalmente, a função dele é ser uma leitura rápida, informativa. E quando nós temos o parágrafo muito longo que transita de um lado da página até o outro, tende a ser uma leitura mais truncada, um pouquinho mais demorada. E quando o parágrafo ele é mais curto, tá? A leitura é mais dinâmica. Então a gente faz esse parágrafo curto justamente para dinamizar a leitura. Não aparece aqui meu cursor, né? Para vocês na tela que eu estou compartilhando, né? Não. Eu estou feito um doido aqui colocando o cursor, mas não aparece para vocês. Esquece. Então, observem que nós precisamos ter esses dois movimentos de coluna para que o texto fique mais rápido na hora da leitura. Então, tem lá a primeira perguntinha. Amanda, qual o objeto escolhido? Descreva-o como você o vê. Aí a dona Sidney responde. Sidney, um anel de ouro com uma pedra de cor vermelha. Né? Aí a Amanda fala, onde você morava quando teve contato pela primeira vez com este objeto? Como você viu neste momento da sua vida? Aí a Sidney responde, morava no sítio dos meus pais, no Córrego do Barreiro, do município de Votuporanga. Era uma adolescente e eu via o mundo com muita alegria. E aí vai seguindo a entrevista da Sidney, certo? Sempre intercalando entrevistador e entrevistado. Então, por que eu estou fazendo esse movimento de ilustração visual do texto para vocês? Vocês que já me entregaram o texto, Eloá, Emily, a Raíssa, que estão presentes aqui, a Mari. Eu gostaria agora que vocês, pensando nessa estrutura, a Beatriz, a Anis, que estão aqui comigo, tá? Pensando nessa estrutura, você reescrevesse o seu texto, colocando nesse formato padrão de o canal de publicação, a manchete ou título principal, a apresentação e os turnos de falas em colunas, que vocês reescrevessem o seu texto da maneira como está aqui, em uma folha sulfite, de forma manuscrita ou digitada, aí é livre, tá?
Aí você vai, se for digitado, você manda o arquivo para mim. Se for manuscrito, você manda uma foto para mim. Por quê? Essa notícia, essa entrevista, perdão, ela vai ser colocada lá no Memórias da Sara, lá no nosso museu, certo? Porque a maneira como vocês fizeram ainda não está adequado para o gênero entrevista. Então agora é o próximo passo. O passo é a gente escrever o texto corretamente, dentro da estrutura dele. Agora eu estou passando para vocês a estrutura certinha. A ideia é você pegar o seu texto agora, comparar com esse que já foi feito a reescrita aqui na sala de aula, tá? A cópia dele estará lá no grupo de orientação de língua portuguesa do 7º ano A e do 7º ano C. Vocês vão poder entrar lá, pegar esses slides da aula de hoje e reescrever o seu texto, pensando nisso como uma referência. Ah, professor, se eu for um jornalista quando eu crescer, se o meu projeto de vida é ser um repórter, um jornalista, quando eu for escrever os meus textos, eu vou escrever desta forma? Sim, é o padrão, tá? É a estrutura padrão. Se você tivesse que, por exemplo, uma das coisas, gente, que é a grande mudança de comportamento para o mundo que nós estamos hoje, para o mundo que vocês se tornarão adultos, é a seguinte: no futuro muito próximo, nós não precisaremos mais contratar especialistas para fazer as coisas. É a ideia do faça você mesmo. Nós não dispensamos o fotógrafo e agora nós temos um celular que surgiu a selfie, que é o faça você mesmo. Em vez de você contratar alguém para te fotografar, você pega seu celular e você mesmo fotografa. Você coloca num tripé e consegue fazer um vídeo sozinho, um filme sozinho. É a ideia do faça você mesmo. Então, daqui uns dias, se você tiver uma empresa e você precisar circular dentro da empresa uma notícia, uma nota, você não vai precisar mais pagar para alguém redigir isso. Você será o responsável por, tá? Você terá que fazer essa escrita, ou ter alguém dentro da sua empresa responsável por esse material. E aí a gente tem que saber fazer corretamente. Não adianta pagar para o outro fazer uma coisa que você passou por um processo de formação escolar e aprendeu a fazer. A ideia é, faça você mesmo, tá? Então nós temos que entender como é que isso funciona. Você tem uma pergunta, Nicolas? Não? Por exemplo, vocês todos já conseguem fazer vídeos, já sabem fazer vídeos, têm uma noção de como a coisa funciona, né? Se você tivesse que fazer hoje nas redes sociais a divulgação de um produto que você está vendendo, você consegue fazer isso tranquilamente, porque você já aprendeu a fazer. A mesma coisa é um texto escrito dentro da língua portuguesa. Nós precisamos saber fazer corretamente para usar disso como uma grande ferramenta que você já domina. Nós não temos hoje os influencers, que são as pessoas que usam as redes sociais ele compartilha ali diariamente, semanalmente. Cada influencer tem um período, né? Diário, mensal, semanal, mensal ou quinzenal, né? De conteúdo que ele produz. Você já imaginou se um influencer, para cada conteúdo que ele for produzir, ele ter que parar para estudar, para aprender como é, para depois compartilhar? Vai ser uma loucura a vida dele, né? E ele não está produzindo conteúdo, então ele tem que estudar só o conteúdo, não a maneira como ele vai produzir. E é exatamente isso. Se você um dia for um influencer, um agente de marketing digital, você tem que saber tudo isso, porque você vai provocar o conteúdo. Semana passada, conversando com uma aluna aqui na escola, uma garota, uma conversa idiota na hora do intervalo, muito bobinha. Oi. Já vou ver a pergunta, só um minutinho. Já te respondo, Eloá. Numa conversa muito informal, ela me disse que ela tinha 12 mil pessoas seguindo ela no TikTok. Eu falei, como assim? Professor, eu tenho 12K, estava se aproximando de 13, né? Eu tenho 12K de pessoas comigo no TikTok. Eu falei, peraí, eu não tenho TikTok. Peguei o celular na hora, instalei o TikTok.
E aí, a hora que eu fui ver, ela tinha 12.600 pessoas seguindo ela. Eu falei, você tem noção do que são 12 mil pessoas vendo o seu vídeo a cada vez que você produz? Agora você imagina se essa garota de 12 anos, que já tem 12 mil pessoas seguindo ela, tiver uma ferramenta boa para influenciar as pessoas. Se ela souber produzir conteúdo para melhorar a vida das pessoas. Olha como ela vai conseguir muito mais. Então percebam que se vocês absorverem essas informações que a escola está trazendo para vocês, vocês no futuro tendem a ser pessoas geniais, porque vocês terão muito mais informações do que nós professores tivemos na fase escolar. Porque agora vocês têm um monte de coisa que a gente consegue fazer sozinho, com um pequeno celular em mãos. Então, tentem sempre aproveitar essas informações, tá? Deixa eu ver aqui a postagem que a Eloá fez. Eloá, professor, uma pergunta. Esse título, Retorno ao Passado, nós temos que fazer igual? É uma opção. Não, Eloá, esse título foi o nome que a Amanda deu para o texto dela. Você dará o seu, tá? Pensando nisso, Eloá, quando eu fui subir para o Padlet os textos de vocês, lá no Memórias da Sara, eu já peguei, e eu precisava nomear alguns títulos. Eu tenho ali algumas sugestões para vocês, tá? Então vocês podem até consultar aquelas se vocês quiserem, porque isso aí ficou depois para eu modificar, Quem não teve a oportunidade de ir lá no Memórias da Sara ainda, tá? Então vocês têm lá, Memórias da Sara, Museu do Eu, Museu do Nós. Quando você entra, você já tem a contextualização da entrevista, para as pessoas saberem como é que essa entrevista começou. Qualquer pessoa que entrar pode curtir aqui, para dizer que gostou ou não, pode avaliar, tá? E aí o primeiro que eu coloquei foi o da Amanda, foi o primeiro que eu recebi. Vou mudar o nome aqui, que eu havia colocado presente de 15 anos, e aí depois ela já deu o nome Retorno ao Passado, certo? Então tem aqui a entrevista da Amanda, a foto do objeto que eu pedi para que vocês me enviassem, tá? E na sequência aqui agora tem que vir o texto escrito, que a Amanda vai reescrever agora e a gente vai colocar aqui, certo? Depois tem o da Mariana, aqui Mário seu, sugestão, Memórias de um Tempo Bom. Isso, quando eu achei a sua entrevista, ficou muito nítido na fala da sua avó, que era a memória de um tempo bom que ela teve com o pai dela, com o presente que ela recebeu, tá? Qualquer pessoa pode entrar aqui também, curtir com o coraçãozinho, né? E aqui embaixo, Mari, tem que vir a foto do objeto, da pulseira e a sua notícia. Depois nós temos aqui a da Ana Lara, a pulseira de melancia. O dela é um podcast, não é em vídeo, é somente o áudio, tá? Tem na sequência a foto da pulseira, falta agora a entrevista. Depois, o do João Henrique, um presente de Natal, também é em podcast, tem a foto, falta agora a reescrita do texto, certo? Embaixo depois, é um carrinho de brinquedo no hospital, da Amanda Farina. A Amanda está na aula hoje, eu esqueci. Amanda não, tá? Tem a foto do entrevistado com o objeto, falta agora o texto. É a Gabi, o teu tá aqui já, O som que veio da casa da vizinha, tá? É um podcast também. Adorei o seu trabalho, Gabi. A foto da entrevistada com o órgão, que é a professora de órgão dela, a organista. Depois ela, o seu, sugestão, meus óculos, tá? Podcast, falta a foto para a gente colocar. Depois da Raíssa, para recordar da avó, é um podcast também. Tem a foto da Ana Lara com o casaco da avó. Agora eu preciso do texto. Emily,
Quem era o Papai Noel? É um podcast que a Emily fez também com a mãe. A foto da mãe com o objeto, precisamos do texto. O da Bianca não está, né? Falta agora então a foto e o texto, tá? Preciso subir ainda os outros que me enviaram após, eu não tive tempo de sentar para terminar isso. Então, este é o nosso museu que nós estamos construindo, certo? O Memórias da Sara. Lembrando que Sara é o nome da patrona da nossa escola, por isso de Memórias da Sara, tá? E a gente está construindo juntos aqui agora um pouquinho da memória das pessoas da nossa escola, ok? Muito justo. Então, o que nós precisamos agora para nós darmos continuidade à nossa aula, tá? Ao nosso trabalho? Nós precisamos reescrever, tá? A notícia, colocando ela dentro da estrutura de manchete, a apresentação ou contextualização e logo abaixo os turnos de fala do entrevistador e do entrevistado. Lembrando que o nome do entrevistador deverá ser escrito ou todo de letra maiúscula, né? Ou com letra minúscula, mas com uma cor em destaque, certo? Aí vocês vão organizar todo esse textinho. Quem for fazer no computador e quiser inserir ali uma imagem junto do entrevistado, do objeto, melhor ainda, só que aí tem que pôr uma legenda embaixo, explicando o que é essa imagem, descrevendo, tá? Então, quanto mais nós conseguirmos ser diferentes, quanto mais nós conseguimos inovar, melhor, tá? Isso, Emily, o teu texto veio comigo no e-mail. Você veio e mandou a foto, a Raíssa mandou a imagem, tá? Sim, Emily, vi lá, tá? Eu só não abri ainda, mas eu vi o seu texto lá no meu e-mail. Fica tranquila. Estou vendo aqui no chat as perguntinhas de vocês. Vitor Hugo, preciso do seu material, não esqueça de me enviar, por favor, hein? Se tiver dúvidas, vem falando comigo que aí eu vou te orientando. Lucas Paixão, mesma coisa. Não esqueça de me enviar o material, tá? Lara, vamos lá, a gente vai finalizando junto. Meninos, alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Vocês que estão aí em casa? Ok, Lara, obrigado. É que é muita gente, eu vou me perdendo. Então, por hoje é só. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me encaminhar que eu vou orientando. Por hoje é só, tá? E eu aguardo o retorno das atividades de vocês. Tá certo? Grande abraço, juízo, fiquem com Deus. E a gente vai se falando, tá certo? Espero até sexta-feira estar com o nosso Memórias da Sara prontaço. Também muita saudade, Eloá. Beijão, gente. Fique com Deus. Vitor, estou aguardando, hein? Beijo. Tchau, tchau.